A origem da comadre Fulozinha. No começo do século passado, Joaquim Peixoto ganhou do pai umas terras lá em Buíque, em Pernambuco. Terras boas, cercadas por uma mata e com um açude bem perto da Casa Grande. Joaquim sempre foi um filho problemático, se metendo em confusão e bebedeiras na capital. Se formou em Direito no Recife, como desejava o pai Sebastião Peixoto, mas nunca exerceu a profissão. E não queria tomar compromisso de casamento, mesmo já passando dos 50 anos. O pai lhe arrumava belas pretendentes da capital e ele não queria nenhuma. Gostava mesmo era de frequentar a zona do Baixo Meretrício da capital. Chegava bêbado toda segunda. O pai, temendo que o filho pudesse sujar o bom nome da família, mandou cuidar daquelas terras em Buíque. Lhe deu uma boa quantia para que começasse a vida ali. E o ameaçou que se em um ano não tivesse se casado e com as terras rendendo dinheiro, tiraria seu nome da herança e ainda tomaria aquelas terras de volta. O prazo estava acabando. Assim como o dinheiro, comprou umas velhas máquinas para o fabrico de cachaça que estavam paradas. De empregado, tinha apenas um, que trouxera do Recife, homem de sua confiança, que chamava de Capataz Gonçalves. Já nessa época, os índios capinauás eram poucos em Buíque. Nas terras da fazenda, existia um pequeno acampamento deles. Na verdade, eles eram descendentes diretos dos capinauás. Quando Joaquim ficou sabendo daquilo, correu para lá para expulsar aquela gente de suas terras. Chegou lá com o Capataz Gonçalves e viu uma pequena família de índios muito assustada. "Por favor, moço, deixe a gente se arranchar aqui por um tempo. Somos só eu, a mulher e minha filha", disse o índio, que se chamava Jandi. Joaquim olhou para a filha de Jandi, era uma belíssima índia, e disse: "Quero sua filha para casar. Sendo assim, esse pedaço de terra passa a ser seu." Jandi achou bom aquilo. Arrumaria um homem branco para sua filha e ainda levaria um pedaço de terra. Concordou e entregou a filha de 17 anos, que se chamava Potira. Como era costume de sua tribo, não resistiu ou expressou alguma reação. Potira obedecia fielmente ao seu pai, mas a verdade é que ela não gostou nem um pouco de Joaquim. Quanto a Joaquim, seu desejo era fazer o gosto do pai, para que ele mandasse algum dinheiro. Logo, o vigário do povoado foi chamado para realizar o matrimônio de forma simples. Potira logo percebeu que aquele casamento era um disfarce. Ela parecia mais uma serva de Joaquim. Limpava a casa, lavava suas roupas e cozinhava, desde a noite de núpcias, que Joaquim mal olhava para ela. Até o capataz era melhor tratado que ela, que era mulher. Potira não entendia nada daquilo. Certa noite, ela terminou o serviço de casa cedo e decidiu ir visitar os pais, que moravam ali perto, e aproveitar que o marido estava de reunião com o capataz lá no andar de cima. Estava com saudade dos pais. Mas ao chegar no lugar, viu aquela cena terrível. A pequena casa de taipa que o pai construíra estava aos pedaços. Tinha sido queimada. Mas lá dentro, entre a madeira esturricada, estavam 2 corpos. Potira chorou e voltou correndo para a Casa Grande. Estava cheia de tristeza. Tinha perdido as pessoas que mais amava no mundo. E fez o que nunca tinha feito. Foi interromper a reunião do marido com o capataz, coisa que ele já havia lhe proibido de fazer. Bateu na porta e após alguns minutos, Gonçalves apareceu. "O que foi?" perguntou ele. "Onde está Joaquim?" perguntou Potira, ainda chorando muito. Logo, Joaquim apareceu. "O que é isso? O que foi que eu lhe ordenei para não aparecer aqui?" "Meu pai e minha mãe estão mortos, Joaquim. A casa deles pegou fogo", disse ela em lágrimas. Joaquim não expressou nenhuma surpresa. "Que coisa lamentável", disse ele olhando para Gonçalves. "Agora vá para seu quarto. Amanhã encomendo o enterro dos 2.
Depois da morte dos pais, a vida de Potira ficou mais triste ainda. Mas o pior ainda estava por vir. Joaquim finalmente conseguiu fazer sua fábrica de cachaça funcionar. Isso na mesma semana em que o pai chegaria a Buíque para a vistoria do filho. Sebastião, ao chegar, analisou todo o alambique e se deu por satisfeito. Mas reprovou o casamento do filho com a Índia. Branco se casa com branco, Joaquim. Você não entendeu isso, disse ele, indo embora. Sebastião deixou um bom dinheiro para o filho. Dinheiro para ele investir no alambique. Alambique esse que o filho, semanas depois, vendeu. Não queria nenhum trabalho. Se antes Joaquim já não tinha nenhum contato com a esposa, agora nem mesmo olhava para a cara dela. Já com Gonçalves era diferente. Gonçalves olhava para Potira com olhos bem estranhos. Certo dia, ele a agarrou e começou a beijá-la. Enquanto Potira tentava sair das mãos do capataz, Joaquim presenciou a cena. Rapidamente, ele arrancou Potira dos braços de Gonçalves, a jogando no chão. Não adiantou em nada ela gritar que Gonçalves é quem tinha agarrado à força. Joaquim a espancou ali mesmo no chão. E de repente, tirou um revólver e apontou para Potira. Mulher não presta para nada mesmo, disse ele, engatilhando a arma. Ia matá-la. Não, Joaquim, eu estou esperando um filho seu, disse ela. Joaquim parou. Potira chorava muito. Joaquim segurou Gonçalves pelo braço e o levou para o andar de cima. Durante toda a gravidez, Potira não viu Joaquim. Quanto a Gonçalves, a deixou em paz. Ela deu à luz sozinha a uma pequena menina. Foi quando finalmente Joaquim apareceu no quarto para ver a filha. Potira achou que ele ia sorrir, mas Joaquim foi frio como sempre e olhou para a menina com muito desprezo. Queria uma menina branca, mas a menina tinha puxado a cor de Índia da mãe. Potira lhe chamou de Maria. Com a filha, ela passava longas horas pelas matas, caminhando e ensinando a menina sobre a natureza. Potira colocou uma flor no cabelo da filha e a chamava de Maria Florzinha. A pequena Maria logo estava crescendo. Potira ensinava a filha os costumes do povo capinauá. Ensinava a menina a assobiar e imitar os cantos dos passarinhos. Lhe ensinava sobre as plantas e sobre os animais que viviam na mata, e que todos eles deviam ser respeitados. Maria já sabia o nome de quase todos eles. E Potira pintava a menina como faziam seus antepassados. Maria já estava com 7 anos e nem mesmo sabia que Joaquim era seu pai. O tratava como o senhor Joaquim. Certo dia, Potira tinha deixado Maria dormindo e aproveitou para se banhar no açude. Ali perto, Gonçalves a observava. Mas ele não era o único escondido. Atrás dos matos, Joaquim via tudo. Logo, Gonçalves começou a tirar a roupa para entrar no açude. Um tiro cortou o ar. As águas do açude ficaram vermelhas e a pequena Maria perdeu sua mãe. Maria chorou muito quando Joaquim lhe deu a notícia de que sua mãe tinha morrido afogada no açude. Logo, a menina passou a ser alvo das agressões de Joaquim. Por qualquer motivo, ele batia nela. O refúgio de Maria era a mata onde brincava com os bichinhos. Imitava os cantos dos passarinhos e se pintava como índia. E assim, esquecia dos sofrimentos de sua vida. Os animais da mata não tinham medo da menina. Com o tempo, passou a cozinhar para Joaquim. Maria preparava toda manhã uma papa de aveia para Joaquim. A menina sentia um desejo enorme de comer aquela papa, mas era proibida. Comia apenas um pão pela manhã. Certo dia, escondida, ela fez um prato daquela papa tão cheirosa para ela comer. Quando Joaquim a procurou, encontrou a menina escondida, comendo aquela papa. Maria levou uma nova surra, dessa vez com um chicote de cavalo.
que a deixou toda lapiada. Para se vingar, encheu de pimenta a papa que ele comia pela manhã, o que resultou em mais uma pisa, dessa vez com um galho de urtiga. Os anos se passaram e Maria já estava com 9 anos. O gênio dela tinha mudado. Roubava o fumo de rolo de Joaquim para fumar escondida. Certo dia, ela seguiu até o açude para se banhar e não percebeu que Gonçalves a seguia. Quando Maria chegou no açude, Gonçalves apareceu e disse: "Sua mãe escapou de mim, mas você não vai escapar." Aquilo foi de repente. Uma árvore esmagou Joaquim com um tronco e depois voltou ao seu lugar. Maria ficou surpresa com aquilo que a árvore fez. Não teve nenhuma pena daquele ser imundo. Tinha tido o que merecia. A menina agradeceu à árvore. Na casa grande, Joaquim deu por falta do capataz e logo suspeitou que Maria tivesse feito alguma coisa. Correu até a mata e lá encontrou a menina. "Onde está o Gonçalves?" perguntou ele. "Não sei", respondeu Maria de forma malcriada. "O que você fez com ele?" perguntou ele, levantando a menina pelo pescoço. De repente, 2 árvores secas seguraram Joaquim pelos braços. "Eu sei que você matou minha mãe. As árvores me contaram." Maria pegou um galho de urtiga e começou a dar uma surra em Joaquim. Joaquim não conseguia nem se mexer, seguro pelas 2 árvores secas. A surra foi tão grande que faltava pouco para Joaquim morrer. Foi quando uma das árvores secas falou: "Está bom, Maria, pode parar." Cheia de raiva, a menina não parava. Lembrava de como já tinha apanhado daquele monstro, que ainda por cima tinha matado sua mãe. "Chega", disse a árvore. "Você não pode matá-lo. Ele é seu pai." Maria, ao ouvir aquilo, parou e começou a chorar. As 2 árvores secas entraram na escuridão da mata com Joaquim. E de lá só se ouviu os gritos de terror dele. As árvores então a chamaram: "Venha, menina. Seja nossa guardiã. Seja nossa rainha. Seja nossa mãe", disse a árvore. E assim Maria entrou na mata para mais nunca sair. Dizem que ela até hoje se esconde por lá. Muita gente ainda diz ver uma menina índia correndo pela mata. Ela castiga aqueles que, como Joaquim, são apenas um peso na terra. É chamada de Mãe da Mata, mas muitos a conhecem como Comadre Fulozinha. O menino que desafiou a Comadre Fulozinha. Lá em Serra Talhada, em Pernambuco, há um certo tempo passado, um menino ousou desafiar uma entidade das matas, a Comadre Fulozinha. Tiago era desses meninos desobedientes, mentirosos e que gostam de sempre levar tudo na vantagem. Mas naquela quaresma, ele ia cometer um dos piores erros de sua vida. Voltava ele pela estradinha depois de levar uma égua que seu pai tinha vendido ao tio. Ele voltava irritado, pois tinha ido no lombo da égua e agora voltava a pé. Já perto de casa, Tiago se sentou na boca da mata cansado. Quando ele olhou para o lado, lá dentro da mata, os olhos dele bateram num pequeno prato. Chegou perto e viu que a comida ainda fumegava. Um cheiro gostoso de papa subia pelo ar. Quem tinha colocado aquele pratinho tinha feito aquilo há pouco tempo. Tiago estranhou a oferenda, porque era tempo de quaresma e não era de costume do povo estar caçando ou deixando papa ou fumo como oferenda para a Comadre Fulozinha. O cheiro de papa estava tão gostoso que Tiago teve vontade de comer, mas lembrou que não se comia nada que era deixado às entidades. Desde pequeno que ouvia histórias sobre a Comadre Fulozinha, também chamada de Mãe da Mata. Mas todo esse tempo, nunca que ele tinha visto ou encontrado nenhum rastro dessa menina caboclinha. Nem mesmo sequer tinha ouvido os assobios dela. Seu pai dizia que ela não existia, mas sua avó contava muitas histórias sobre ela e seus castigos. Aquela papa
era de aveia, e Tiago lembrou que fazia tempo que não comia uma daquelas. A fome começou a crescer, e o menino não pensou duas vezes, comeu o prato todinho. A noite já vinha chegando, quando Tiago sacudiu longe nos matos o prato de papa. Aquele assobio passou bem perto do seu ouvido. Vixe, que diabo é isso? Disse o menino se arrepiando e correu para casa, que ficava logo ali em frente. Antes de entrar no terreiro de sua casa, Tiago pôde ouvir um som de algo pulando em cima das árvores. Ele apressou a carreira e logo já entrava em sua casa. Já dentro de casa, depois do susto, Tiago se gabava de ter sido mais rápido que a comadre Fulozinha e sorria. Tinha ouvido de sua avó que a comadre Fulozinha não podia entrar em casas, pois ela era uma entidade das matas. E no mundo das assombrações, cada mal-assombro tem o seu devido lugar. Naquela noite, os pais de Tiago, que nem sonhavam que o filho tinha feito, conversavam no terreiro. O menino brincava com Espoleta, o cachorro da família. De repente, Espoleta parou de brincar e começou a rosnar para o lado da mata. "Que foi, Espoleta?" perguntou Tiago ao cachorro. O animal rosnou mais ainda depois da pergunta. Aquele assobio arrepiou o menino. Tiago então se lembrou do que tinha feito naquele fim de tarde. Era ela, a comadre Fulozinha. Tiago foi para perto dos pais. "Pai, o senhor ouviu esse assobio?" perguntou o menino. "Ouvi não, Tiago", disse o pai, sem se importar com o medo do menino. Espoleta continuava a rosnar para a direção da mata. "É a comadre Fulozinha, pai", disse o menino assustado, sem querer revelar a sua presepada naquela tarde. "Que conversa é essa de comadre Fulozinha, Tiago? Tá feito besta, é? Essas coisas não existem. É tudo invenção do povo", disse o pai. "Mas tem alguma coisa na mata, pai. Ó o Espoleta, ele tá latindo daquela direção", disse o menino. "Deixa de aperrear teu pai. Isso deve ser algum caçaco farejando galinha", falou a mãe do menino. "Mas mãe, tem alguma coisa na mata. Não é caçaco nenhum não", disse Tiago, olhando na direção que o cachorro latia. "Tiago, mesmo se fosse comadre Fulozinha, ela não pode sair de dentro da mata. Deixa de besteira e vá brincar", disse a mãe do menino. E ela estava certa, mas o que ela não se lembrava é que era tempo de quaresma, época em que a assombração anda solta pelo mundo. O menino voltou para perto do cachorro, que continuava a rosnar. Foi quando Espoleta deu uma carreira para dentro da mata. "Volta, Espoleta!" gritou o menino, ouvindo o som do cachorro sumindo na mata. Tiago ficou assustado, pois não podia mais ver para onde tinha ido seu cachorro. Foi quando de repente ele ouviu aquele som do cachorro chorando. Era Espoleta. Parecia que estava sofrendo muito. "Pai, Espoleta entrou para dentro do mato e está chorando", disse o menino, interrompendo a conversa do pai com a mãe. "Ô menino, deixa de invenção. Não venha com essa conversa de comadre Fulozinha de novo não. Já basta das suas mentiras, viu?", disse o pai. Tiago entrou em casa com medo e pensando no seu cachorro. O pai não acreditava no filho, pois ele volta e meia vivia contando uma mentira ou descobrindo alguma enrolada dele. Feito da vez que chegou em casa montado no podo. Disse que tinha ganho o animal de seu Isaías. Dias depois, o dono do animal apareceu por lá dizendo que o menino tinha pedido um copo d'água e enquanto ele entrou para pegar a água, Tiago tinha sumido junto com o podo. Resultado, levou uma boa pisa do pai. No quarto, Tiago se deitou e, apesar do medo, acabou dormindo. De madrugada, ele acordou com aquele assobio bem no pé do seu ouvido. "Oxe, que foi isso?" se perguntava o menino. Se lembrou então do seu cachorro que tinha sumido no mato. Se levantou e foi até a janela e olhou para fora para ver se viu o cachorro pelo terreiro. Mas não tinha nenhum sinal do animal.
foi quando viu aquela figura aparecer na boca da mata. Era uma menina de cabelos pretos e longos e olhos vermelhos. Tiago fechou rapidamente as janelas e correu ao quarto do pai. Pai, a comadre Fulozinha está lá no terreiro, disse o menino ao acordar o pai. Mesmo a contragosto, o pai de Tiago se levantou e foi ver o que era. Os dois saíram lá fora e não viram nada. Talvez fosse alguém querendo roubar algo do terreiro. Arrodearam a casa, mas nenhum rastro no chão foi encontrado, assim como o cachorro não dormia na casinha. Foi que tu viu? Perguntou o pai. Eu vi uma menina de cabelo comprido parado bem aqui, pai, disse ele. Tu tá vendo demais, Tiago. Comadre Fulozinha não existe não. Isso é invenção da tua avó. Tem nada aqui. Vai, entra e volta a dormir, disse ele. Pai, dessa vez é verdade. Eu vi e era ela, disse o menino assustado. Deixa de história. Mesmo se ela existisse, ela não ia entrar no terreiro, porque na lenda diz que ela não pode sair de dentro da mata. Tu tá vendo, agora até o que não existe. Deixa da tua invenção e vai dormir. Eu não quero mais ouvir hoje essa história de comadre Fulozinha, viu? Disse o pai do menino, já entrando com ele. Tiago sabia que tinha visto a comadre Fulozinha no terreiro. Não era uma visagem. Aperreado, ele nem viu que um vulto negro entrava no seu quarto. O menino se deitou e ficou pensando um pouco mais aliviado, pois afinal, a história que sua avó contava, a comadre Fulozinha não podia entrar no terreiro e muito menos na sua casa. De repente, ele ouviu aquele assobio lá fora da casa. É ela, pensou ele. Foi quando do lado dele viu surgir aquele vulto de olhos vermelhos. Era a comadre Fulozinha. Quem mandou tu comer minha papa? Perguntou ela. Eu não queria fazer isso com você não. Foi sem querer, disse o menino aterrorizado. Quem mandou tu comer minha papa? Perguntou de novo. Antes que o menino respondesse, a comadre Fulozinha enfiou um monte de galho de urtiga na boca do menino para ele não gritar e começou a chicotear ele. Pela manhã, Tiago foi encontrado pelos pais desacordado em cima da cama. A pisa que ele tinha recebido da comadre Fulozinha foi tão grande que até as roupas foram cortadas. Espoleta apareceu também pelaquela manhã, também todo lapiado pela surra. Já o menino passou a semana inteira tomando banho de aroeira. Depois desse dia, tanto o filho quanto o pai nunca mais ousaram desacreditar na história de comadre Fulozinha. A comadre Fulozinha regressa. Esse caso aconteceu lá para as bandas de Umbuzeiro, na Paraíba. Josué estava voltando mais uma vez da escola, muito cansado. Sua vida não era nada fácil. De 8 horas da manhã, tinha que acordar para trabalhar. Vendia frutas e verduras com um carrinho de mão pela manhã por toda a cidade. Voltava mais ou menos de 2 da tarde. Almoçava, descansava um pouco, para logo ajudar a mãe no roçado. Às 6, pegava meia hora de estrada para chegar na escola. A professora sempre liberava mais cedo da aula alguns alunos que moravam longe. Josué era um deles. Saía de 8h30 da escola e chegava em casa mais ou menos umas 9 horas. A parte mais assustadora do caminho era quando ele passava pela mata. Não tinha ninguém naquele trecho do caminho. Às vezes, ouvia alguns sons estranhos e assobios. Tinha medo de que algum lobisomem, de repente, saísse dali de dentro dos matos. A professora Cláudia tinha dito na aula que a ciência provava que não existia essas coisas de lobisomem e de fantasma. Mesmo assim, aquelas coisas que ela dizia não trazia nenhum conforto para o rapaz. Era só invenção da mente de pessoas fracas, dizia a professora. Foi quando naquela hora, enquanto ele voltava para casa, que ouviu o som do mato sendo pisado.
Josué pensou que tinha sido o vento mexendo nas folhas no chão. Mas o som continuava. Olhava para a mata, mas não via nada. Estava tudo escuro. O coração do menino começou a bater bem forte. Parou de andar. Josué olhou para trás dele, mas não tinha ninguém. Ele percebeu também que o som dos passos tinha parado. Começou a sentir aquela sensação de que alguém lhe observava de dentro da mata. Josué teve um mau pressentimento naquela hora. Sentia que alguma coisa de ruim estava para acontecer. Voltou a andar e apressou o passo. Logo, o som das pisadas nos matos voltaram. Josué parou de novo e olhou para trás. Estava tremendo. Em 3 meses que estudava à noite, já tinha ouvido todo tipo de som ali na mata. Mas nunca tinha sido daquele jeito. Som de gente pisando no mato. Ainda estava um pouco longe de casa. Assim que eu estiver na entrada de casa eu vou correr, pensava ele. Josué quase desmaia de susto com aquele grito nos seus ouvidos. Eram Davi e Guilherme, colegas de sua classe. Os dois cercaram Josué. "Ô, está com medo, é, Josué?" disse Guilherme rindo muito. "O que é que vocês vieram fazer aqui?" perguntou Josué. "Eu vim falar contigo." "Por que tu fugiu da gente a noite toda, seu filho de uma égua?" perguntou Davi. "Eu não quero brigar não, Davi," falou Josué. "Tá com medo de apanhar de novo, é? Eu vi você olhando para Joelma antes de ontem. Ela é minha namorada. O irmão dela deu ela para mim. Não foi, Guilherme?" "Foi", respondeu Guilherme. "Eu não olhei para ela, Davi", disse Josué. "Olhou sim, seu maricas. Tu não é homem não, é?" perguntou Davi. "Eu vou tirar teu couro, seu mariquinhas", disse ele, partindo para cima de Josué. "Espera, Davi, deixa ele", gritou uma voz de menina. Era Joelma. "Eu sabia que vocês iam aprontar alguma coisa", disse ela. "Vamos embora, senão eu vou contar pro papai o que você está fazendo, Guilherme." "E você, Davi, para com essa história de que eu sou sua. Eu não gosto de você", falou ela. "Você não gosta ainda. Chegou a hora de eu provar essa tua boquinha", falou Davi maliciosamente. Foi quando ouviram aquele assobio. Davi, na hora, soltou Joelma. "O que foi isso?" perguntou Guilherme. Josué sabia muito bem das histórias que se falava daquela mata. "Isso não é nada, seu bocó." "Isso não é nada", falou Davi muito nervoso. Os jovens ficaram em silêncio. Josué sabia que aquilo ali era coisa da entidade conhecida como Mãe da Mata, também chamada de Comadre Fulozinha. Algo puxou Guilherme para dentro da mata. E lá de dentro só se ouvia ele gritando como se sentisse muita dor. Também vinha junto o som dos chicotes unindo no lombo de alguém. "Meu Deus, o que é isso?" gritou Joelma. "É ela mesmo, é a Comadre Fulozinha", disse Josué. Davi, na hora, começou a chorar. Joelma estava aterrorizada ao ouvir os gritos do irmão. "Calma, Joelma, ele não vai morrer não. Ele vai só receber um monte de chicotada." Davi continuava a chorar e a soluçar. Os três caminharam pela mata bem devagar. Qualquer barulho chamava a atenção deles. Joelma estava mais calma e Josué puxava ela pela mão. Mas não adiantava.
os três estavam perdidos. Aquele grito era de Davi. A comadre Fulozinha tinha pego ele também e levado para dentro da mata. Josué e Joelma olharam para trás e não viram mais o colega de classe. E agora, Josué? Ela vai nos pegar, disse Joelma muito assustada. Falou o rapaz apenas para acalmar a amiga. Os dois quase infartaram. Era a própria comadre Fulozinha que estava frente a frente com eles. Um silêncio assustador se fez. Josué esperou por algum castigo, mas nada aconteceu. A menina das matas, da mesma forma repentina que apareceu, sumiu. Josué e Joelma conseguiram escapar. E pela manhã, se soube que os dois jovens foram encontrados e levados para o hospital mais próximo que tinha ali na cidade. Se ouviu dizer que foram encontrados perdidos na mata, sem saber para onde iam. No corpo, tinha várias marcas de chicote. O que se soube depois é que eles viviam matando e judiando os animais da mata. Cuidado com a comadre Fulozinha. Esse caos aconteceu há muito tempo, lá em São João do Tigre, na Paraíba. Thelma não gostava de passar as férias no sítio da avó Sueli. Preferia até mesmo ficar em casa trancada no quarto do que ir para o sítio. Para a menina, aquilo era um castigo e não um lazer. Mas não tinha jeito, todas as férias da escola ia ela e a mãe juntas para o sítio. Quando pequena, gostava muito de ir, de comer os doces que a avó fazia e de subir nos pés de planta. Mas depois que virou adolescente, não aguentava mais ir para lá. Até mesmo os causos mal-assombrados que a avó contava e ela tanto adorava, agora ela não suportava mais. E volta e meia entrava em discussões com a avó. Naquela manhã, Thelma viu sua avó sair com um pratinho de papa, logo cedo. E quando ela voltou, a menina lhe esperava para lhe questionar. De novo, vovó, a senhora ainda leva essa papa para essa comadre Fulozinha, é? Perguntou a menina. Faz mais de 60 anos que faço isso, minha filha, respondeu a avó. Isso não existe, vovó. É história de matuto. Essas papas que a senhora coloca aí, quem come é os bichos do mato. A senhora só está estragando a comida, disse Thelma. Minha filha, eu e seu avô criamos sua mãe e seus tios só com a caça. E não teve um dia que seu avô entrasse nessa mata e não voltasse com uma caça muito boa. Nunca faltou comida nessa casa, graças a Deus. E eu sempre deixava um pratinho de papa para a comadre Fulozinha, disse Dona Sueli. Para, avó, essas matas é cheias de bicho. O vovô sempre foi um caçador bom. É claro que se ele entrasse na mata ia achar algum bicho, disse a menina. Você não sabe de nada, Thelma. Essas matas escondem muitas coisas, disse a avó. Ah, pois eu não acredito em nenhuma dessas histórias, disse Thelma, fazendo pouco caso do que a avó falava. Agora você não acredita mais, né? Mas quando era pequena, bastava ouvir um pio que corria para minha saia, dizendo que era a comadre Fulozinha. E gostava de ouvir as histórias de mal-assombro, e agora tá desse jeito, disse a avó. Vó, eu era criança, agora eu sou adolescente. Eu já sei que tudo isso é invenção desse povo. Lenda que esses matutos inventam só para ter no que acreditar, falou Thelma. Só quem sabe é quem vive em sítio, minha filha. Eu digo isso porque eu mesmo já vi ela um bocado de vez, disse a avó. O que a senhora deve ter visto foi alguém andando pela mata, só isso. Estamos entrando na era da informática, avó. Essas histórias de assombração já estão ultrapassadas. Isso não assusta nem mesmo as crianças, disse Thelma, querendo pôr um ponto final. Dona Sueli se calou. Machucava ela ver a neta daquele jeito. Cada vez mais, a menina ficava distante da família. E nem mesmo lembrava aquela menininha que ela conheceu pequena e que vinha com medo
pedi para ela contar histórias de comadre fulozinha, de lobisomem e de mula sem cabeça. Depois do almoço, lá pelas 3 da tarde, Thelma resolveu dar uma volta pela frente da mata, para desestressar um pouco depois daquela conversa com a avó. Aquele debate tinha lhe irritado. Pensava ela, como a avó analfabeta podia duvidar dela, sendo uma moça estudada e praticamente com os pés já dentro da faculdade. A vovó pensa que eu sou criança para ainda acreditar nessas histórias de matuto. Que coisa horrível duvidar de uma pessoa estudada feito eu, disse a menina sozinha ali na mata. Foi quando os olhos dela bateram em um pratinho no chão. Era o pratinho de papa que sua avó tinha colocado naquela manhã. Sentiu raiva de que a avó tinha duvidado dela. Lá no fundo dela ainda existia um medo que ela imaginava ser de ter ouvido tantas vezes as histórias da comadre fulozinha. E para afugentar aquele medo, Thelma não pensou 2 vezes e deu um chute no prato. O prato voou longe, derramando papa para tudo que era lado. Tô cansado dessas histórias velhas. Já são outros tempos. Não é mais aquele tempo que a vovó viveu, que as pessoas eram bestas e vivia socado no meio do mato. Mal a menina terminou de falar aquilo e logo se ouviu, nas profundezas da mata, aquele assobio. Thelma ouviu, assobiu e sorriu. É por isso que essa gente ultrapassada acredita nessas lendas. Qualquer zoadinha no mato já acha que é a comadre fulozinha, falou a menina. Então, decidiu voltar para casa. Apesar de ter dito aquilo, sentia um pouco de medo da mata. Caminhou pela mesma estradinha que tinha vindo e logo chegaria à casa de sua avó. Mas tinha algo errado. Thelma não tinha se afastado tanto assim da casa da avó. E quanto mais andava, mais caminho vinha pela frente. Oxe, será que eu tô ficando doida? Se perguntou Thelma enquanto olhava para os lados. Thelma olhava para o chão à frente e via as marcas de sua sandália ainda quando ela tinha vindo. Não tinha dúvidas de que tinha vindo por ali. Mas onde estava a casa de sua avó? O assobio veio de longe da mata de novo. Não pode ser. Ela não existe. Essa menina não existe, disse Thelma. E nessa hora começou a correr pela estradinha na direção que tinha vindo. Mas não chegava a lugar nenhum. A menina não tinha se afastado nem mesmo uns 200 metros da casa. Não é possível que eu tenha me perdido nessa mata, disse ela. Entrou na mata e tentou andar em linha reta para caso se perdesse, conseguisse voltar. Mas de repente ela acabou saindo da estradinha que tinha vindo. Não pode ser, disse ela, já entrando em pânico. Começou a chamar pela mãe e pela avó. Foi quando viu aquela risada de mulher. Quem tá aí? Perguntou Thelma, ouvindo o som de alguém se mexendo pela mata. Mas tudo que ela ouvia era aquela risada debochada. Thelma começou a correr pela mata de novo. Esperava encontrar algum dos sítios vizinhos. O céu já começava a escurecer e logo o breu ia tomar conta da mata. Cansada, parou entre algumas árvores. E estava morrendo de sede e foi só lembrar de comida para a fome lhe bater também. De repente, Thelma viu aquele vulto passar do lado dela. O coração da menina quase pula fora. O assobio soou de novo. Não é ela não, não é ela, dizia a menina para si mesma, tentando acreditar que tudo aquilo era coisa de sua cabeça. A última claridade se despedia e a mata entrava de vez na escuridão. Thelma continuava a ouvir aquele assobio lá longe. A menina começou a gritar de novo por socorro e novamente a risada se ouviu na escuridão. Foi quando Thelma quase teve um ataque. À sua frente
estava aquela menina e nas mãos segurava um galho de planta. Ali perto, Dona Sueli entrava na mata. Estava estranhando aquela demora da neta. O dia escureceu e nada da menina aparecer. Dona Sueli, ao entrar na mata, viu o pratinho de papa jogado no canto. E foi quando ela percebeu bem perto a neta toda lapiada. Thelma estava desmaiada e das costas dela saía muito sangue. Dona Sueli ainda viu no chão os galhos de urtiga que tinham sido usados como chicote. A avó levou a neta para casa. Naquele dia, Thelma aprendeu uma antiga lição: sempre escute e respeite os conselhos dos mais velhos. Olá, Rui. Me chamo Antônio Mariano e moro em Olinda, Pernambuco. Mas esse caos aconteceu quando morava lá em São Lourenço da Mata, que fica perto de Recife. Quando criança, morava em um sítio lá em São Lourenço, e nele passava um rio. Eu e meus irmãos costumávamos brincar, pescar e tomar banho nele. Na época, o povo falava que naquelas matas vivia um monte de assombração. Falavam de lobisomem, mula sem cabeça e de comadre Fulozinha. Minha mãe não só acreditava, como ela mesma já tinha visto. Também, de vez em quando, chegava a notícia de algum cavalo que tinha aparecido com a crina ou a cauda com um nó cego que ninguém desentrançava. Isso para não falar das pessoas que diziam que fulano ou cicrano tinham levado uma pisa de urtiga. Quando davam as 4 horas da tarde, minha mãe levava eu e meus irmãos para tomar banho no rio. O banho tinha que ser antes das 5 horas da tarde, porque ela dizia que depois era a hora da comadre Fulozinha e a mata já começava a escurecer. Desde pequeno eu tinha medo disso que minha mãe sempre falava. Eu mesmo já tinha ouvido uns assobios estranhos vindo da mata, mas eu estava com uns 10 anos de idade e aquelas histórias já não estavam mais me dando tanto medo. Então, um dia, quando minha mãe chamou eu e meus irmãos para ir se banhar no rio, como sempre fazíamos antes de entrar em casa, eu estava jogando bola com uns amigos e disse que já ia. Mas fiquei ainda um pouco mais. Quando cheguei no rio, minha mãe já estava saindo com meus irmãos. Ela reclamou e falou para eu tomar banho logo, e deixou o sabonete e a toalha. E foi para casa com meus irmãos. Eu me esqueci da hora e comecei a dar mergulhos, flecheiros e saltos mortais, como sempre gostava de fazer no rio. Nem percebi que já passava das 5 horas da tarde. Mesmo sentindo a água mais fria, continuava a me divertir no rio. Nem ligava para aquela história de comadre Fulozinha. Foi quando eu vi aquele assobio longe. Eu pensei que era algum dos meus irmãos me chamando. Até me passou pela cabeça na tal da comadre Fulozinha, mas estava tão divertido que nem liguei. Mesmo porque o assobio ia ficando cada vez mais longe. Foi quando eu vi, bem na minha frente no rio, uma menina pouco maior que eu. Lembro como se fosse ontem que ela ficou parada na beira do rio, me olhando sem nem piscar. Senti que ela ia fazer algum mal a mim e saí correndo para casa. Minha casa não ficava tão longe do rio e logo cheguei em casa. Contei tudo para minha mãe e para meus irmãos. Minha mãe falou: "Tá vendo? Eu avisei que essa era a hora da comadre Fulozinha." Nunca mais eu esqueci desse dia, mesmo hoje, eu já adulto. A gente não sabe o que se esconde dentro dessas matas. Bem, esse foi o meu caso. Obrigado a todos. A sentença da comadre Fulozinha. Lá para as bandas de Lagoa do Itaenga, em Pernambuco, aconteceu um caos de julgamento. Antero voltava feliz naquele fim de tarde. Tinha pego 2 pacas e 3 nambu. Cada bicho mais cevado que o outro. Tinha a janta da noite e o almoço do dia seguinte já garantido. E se brincar, ainda sobrava comida para a janta do dia seguinte.
O dia não tinha começado bem para ele, pois tinha andado a manhã toda e à tarde à procura de alguma caça, e só tinha achado 2 cibitos, que de tão mago não ia dar nem gosto na farinha. Ele seguia contente, porque agora voltava cheio de caça, seguia no rumo de sua casa. Foi quando se deparou com uma onça, lá dentro da mata perto dele. O bicho era enorme e estava parado, protegido pela mata densa. Antero só viu o animal porque tinha olho vivo de caçador. Se fosse outro ali, tinha passado despercebido. O animal nem mesmo notou a presença do caçador ali perto da mata. Era um belíssimo animal. Antero não tinha motivos para matá-lo. Seu alforje já estava cheio, mas sua ganância por um alvo tão fácil lhe importunava. O desejo de matar aquela fera lhe dominou. Atirou. A onça nem teve chances, mas mesmo atingida em lugar mortal, não morreu. Ficou afuncinhando no chão. Dava pena aquela cena sangrenta. Antero chegou perto e viu aquele animal lutando pela sua vida. O caçador então se aproximou e viu que o animal era mesmo muito grande. Já imaginava as histórias que iria contar quando chegasse lá na sua casa e para os amigos. Ia dizer que tinha matado aquele animal, e a prova seria o couro da onça. Apontou a espingarda para dar o tiro de misericórdia enquanto o animal ainda se debatia. Mas foi quando viu um barulho no mato. Era um filhote, que mal devia ter uma semana de vida. Ao ouvir o som do miado do filhote, a onça tentou se erguer, mas era em vão, não tinha mais forças. A verdade é que era uma mãe que ainda tentava em seus últimos esforços proteger a sua cria. O caçador começou a se encher de pena. Não devia ter feito aquilo, pensava ele. Antero disparou, dando o tiro de misericórdia no animal, que na hora parou de se mexer. Com o pipoco do tiro, o filhote correu para o mato, miando muito assustado. O homem desistiu até de tirar o couro da onça. Sentia um remorso cada vez mais forte. Decidiu ir embora. Sentia que alguém tinha visto aquela desgraça que ele tinha feito. Até apressou o passo, mas de repente lembrou do filhote, que iria morrer de fome sozinho ali na mata. Voltou sempre, sentindo a sensação de que era observado. A oncinha tinha voltado até o corpo da mãe e tentava mamar. Era de cortar o coração. Antero disparou no filhote, dando a sentença de morte a ele. O filhote, na consciência de Antero, tinha sido condenado a morrer sem os cuidados da mãe, estando o filhote ainda no tempo de mamar. A mata, nessa hora, já era noite. E o caçador voltou pensando ter feito pelo menos uma boa ação. Imaginava que a oncinha iria sofrer até minguar, e matando o filhote, daria um fim no sofrimento antes dele mesmo se iniciar. Ele era o assassino e o juiz. A mata estava escura e no caminho teve a impressão de que alguém lhe seguia. O homem voltou olhando para trás a todo momento, mas não via ninguém. De repente, ele se arrepiou todinho. Tinha ouvido um assobio lá longe na mata. Muitas vezes em suas caçadas tinha ouvido aquele mesmo assobio. Algumas vezes perto e outras vezes muito distante. Ele sabia muito bem quem era. Apressou o passo e logo já via sua casa lá na frente. Não pensou 2 vezes e correu até lá. "Que foi, Antero?" lhe perguntou a mulher, vendo o marido chegar assustado. "Oxe, parecia que tinha alguém me seguindo na mata, mas eu fiz foi uma caça boa", disse ele, mostrando à mulher o resultado de sua caçada. Mas guardou para si o caso da morte das onças. Deu à mulher a caça para ela tratar e foi tomar banho. Logo, o casal estava à mesa, pronto para jantar. A mulher tinha preparado um cozido com nambu e tinha servido o prato junto com a macaxeira. O caçador estava tão faminto que até já tinha se esquecido de seu encontro com a onça. O cheiro era de abrir o apetite.
Mas quando deu a primeira garfada, sentiu um gosto de podre. Antero cuspiu a comida e viu vários tapuru. O pior é que ele ainda sentiu os vermes se mexendo dentro da sua boca. "Que foi, homem?" perguntou a mulher. "Essa comida tá podre", disse ele. A mulher olhou para o próprio prato e viu que tudo estava normal. Mas quando viu o prato do marido, percebeu que a comida chegava a se mexer de tantos vermes. Ela foi até a panela do fogão e viu que a comida estava normal, tanto que ainda fumegava de quente. "Oxe, Antero, que coisa estranha", disse a mulher, imaginando que aquele tapuru tivesse caído do telhado. O homem foi até o banheiro lavar a boca, pois nem cuspe tinha mais para cuspir. De repente, um vulto negro passou por trás dele. O homem tomou o maior susto, mas pensou ter sido sua esposa. Só que quando voltou à cozinha, viu a mulher terminando de lavar o prato do marido. "Não sei de onde vieram esses tapuru", disse ela. "Tu foi lá no quarto agora?" perguntou Antero. "Não, por quê?" perguntou ela de volta. "Não, nada não, deixa pra lá", falou ele, se sentando à mesa. A mulher lhe serviu outro prato, mas antes de levar o garfo à boca, ele catou toda a comida à procura de vermes. E só depois comeu. Só que quando colocou na boca, sentiu logo o gosto de carniça, e cuspiu de volta e viu os vermes de novo. E sentiu a boca formigar. "O que é que está acontecendo?" perguntou ele. A mulher também não entendia nada, pois ela mesma tinha comido aquela comida e estava muito boa. Antero perdeu o apetite e comeu apenas algumas frutas, e depois de fumar seu cachimbo, decidiu se deitar. A mulher, àquela hora, já dormia, e ele logo dormiu também, pois o cansaço do dia começava a pesar nos olhos. Mas lá pela madrugada, ele se acordou ouvindo um som muito estranho. Pareciam miados. "Oxe, que miado é esse?" perguntou ele. E não demorou para perceber, já tinha ouvido aquele mesmo miado. Era do filhote de onça, aquele mesmo que ele tinha matado. Se levantou e saiu pela casa escura à procura de onde vinham aqueles miados. Só que o som ora vinha de um canto da casa, ora de outro. Foi quando viu aquele assobio lá fora da casa. Os miados continuavam. Antero voltou ao quarto e acordou a mulher. "Estás ouvindo esses miados?" perguntou a mulher. Ele não estava ficando louco, pois ela disse que também conseguia ouvir. "Será que algum bicho entrou aqui em casa, Antero?" perguntou ela assustada. Antero voltou à busca pela casa. Pensava ele que devia ser mesmo aquilo, tentando apenas se convencer de que algum bicho tinha entrado em sua casa, mas não conseguia encontrar de onde vinha aquele misterioso miado. Quando voltou ao quarto, viu a mulher com cara de assustado. Ela olhava firmemente para um canto escuro do quarto. "Tem alguma coisa ali", disse ela aterrorizada. Realmente, algo se mexia no escuro e Antero podia ver aqueles movimentos. Mas nessa hora, ele viu um filhote de onça. Era igual ao que ele tinha matado. De repente, uma corda lhe puxou os pés. Antero caiu e bateu com a cabeça no chão, mas antes de desmaiar, viu uma menina de cabelos longos se aproximar. A surra foi vista pela mulher de Antero pela madrugada toda. A mulher estava tão assustada que nem se mexia um palmo. Apenas via com os olhos arregalados os galhos de urtiga subir e descer no couro do marido. Logo, a roupa do caçador estava toda molhada e rasgada. Perto do amanhecer, a comadre Fulozinha simplesmente desapareceu. Antero só veio acordar lá pelo meio-dia. Foi quando finalmente revelou à mulher sobre a onça-mãe e seu filhote que ele tinha matado. Aquele era o motivo da surra de urtiga, um crime de crueldade contra a natureza. A comadre Fulozinha tinha dado a sentença e ela mesmo executado o castigo. O caçador passou mais de mês sem usar roupa justa. Isso porque boa parte da pele dele tinha sido arrancada pela bisa da comadre Fulozinha.
Fala galera do canal Causos de Cordel, aqui é Ainaldo. E aqui é o Toque, conhecido como Israel. Vocês sabem aí do Causos de Cordel, que eu enviei vários relatos aí, né, falando aí sobre coisas que aconteceu aí comigo, com o meu amigo Israel. Ele foi aí, né, o cara aí que sofreu muito, a gente também, eu sofri muito também, nessas perseguições sobrenaturais que a gente encontrou. E resolvemos fazer aí, né, meu amigo, um vídeo contando aí algumas histórias que aconteceu com a gente, né? Mas hoje, o meu amigo aqui, junto comigo, a gente preferiu fazer um vídeo hoje ao vivo. E eu vou contar aí pra vocês aí um dos relatos que aconteceu com a gente. Deixa eu ver aqui. Ano passado, comigo e com ele. Era sexta-feira 13. Era verdade, foi uma sexta-feira 13, se eu não me engano, né? Lua cheia. Esse ano passado era noite, quando eu e ele tava fazendo uma trilha, né? A gente tem o costume de fazer trilha de noite. Assim como a gente tá fazendo aqui agora. Estamos fazendo essa trilha aqui agora. Do mesmo jeito a gente fazia, né, nesse dia. E eu e o meu amigo Israel, né, tava caminhando dentro da mata tranquilamente, né? Quando de repente a gente escutou aí aquele assoveio. Escutamos um assoveio e ficamos ali pensando um com o outro. O que será que é, né? A gente ficou todo preocupado, mas continuamos aí nossa jornada, né? Nosso amigo aqui, Israel, corajoso como sempre, né? Ficou meio assim, e foi quando a gente falou assim. Na verdade foi quando ele falou assim: ó, Ainaldo, tá vendo aquilo ali? Então quando eu olhei, né, pro lado, a gente avistou, bem diante de nós, né, tinha aparecido aí uma menina, né, bem pequena, né, bem pequenininha, diante de nós. Na nossa visão, aquela menina tinha, eu acho que uns 10 anos, né? Por aí, né? Uns 10 anos nessa faixa etária aí. Foi quando o meu amigo falou aqui: rapaz, eu acho que esse negócio aí, essa menina aí, é com mais florzinha. Foi quando eu falei pro meu amigo: olha, a gente já passou por várias situações. E a gente já tinha, né, levado porrada aí, tá com mais florzinha, mas essa menina era muito diferente da que a gente viu, né? E foi quando ela tava ali parada diante de nós, e do nada ela pegou um pedaço de galho, né, que tava no chão, e a gente na hora percebeu que era um galho de ortiga, né? E aí foi na hora que o meu amigo fez o quê? Assim, eu não corri, não foi com medo de apanhar não. Eu corri que eu ia arrumar o socorro, né, para Ainaldo. Então eu tive que correr e deixar ele lá, mas não foi por medo, foi porque eu precisei deixá-lo lá. Foi quando ele fez isso, né? Aí ele correu aí atrás de um socorro, mas na verdade ele tinha corrido com medo dela. E aí eu fiquei só, né? E quando não vi mais ele, e foi quando ela veio na minha direção ali, balançando assim o galho, e me deu aquela chicotada nas costas. Eu acabei caindo. Depois disso ela sumiu e meu amigo apareceu de novo, né? Rindo. Lapiado. E perguntei a ele o que tinha acontecido com ele, porque ele tinha saído primeiro que eu, só que ela estava junto comigo, né? Mas quando ele voltou todo lapiado, todo cortado, e voltou chorando. E eu perguntei ao meu amigo, vamos parar aqui um pouquinho, e eu perguntei aqui ao meu amigo o que tinha acontecido, e ele falou, né, que tinha sido a comadre Florzinha que tinha pegado ele, tinha dado aí uma pisa nele, e a gente ficou ali no desespero, sem saber o que fazer. E acabamos nós dois ali correndo, né? Saiu na carreira, e quando a gente escutou de novo aquele assoveio vindo atrás da gente, e quando a gente se deparou, encontramos com ela de novo no meio do caminho, e ela veio de novo com o quê? Mais uma vez com a ortiga pra cima de nós. E pegou e tome porrada nos dois ao mesmo tempo. Tome porrada nos dois ao mesmo tempo, e a gente saiu dali correndo, em desespero, até que a gente saiu aí no meio da estrada, encontramos um carro de polícia, né? Naquele dia, né? Era 2 policiais, desceram do carro. Aí socorreram a gente, né? Nosso amigo aqui explicou para os policiais o que tinha acontecido. O nome de um dos policiais era Johnny e o outro era Depp. E eu tinha perguntado para eles, né? Naquele dia, né? Tinha falado para eles o que tinha acontecido. Johnny Depp, que a gente tava... Verdade, a gente falou para os dois, mas nenhum acreditou que tinha sido a comadre Florzinha. Os dois viram que a gente estava todo lapiado, colocaram a gente dentro do carro. E aí levaram a gente, né, para o hospital. Chegou lá, a gente contou tudo que tinha acontecido. Todo mundo tava rindo. E todo mundo ficou rindo da gente, achando que era brincadeira, que era mentira, disse que a gente tinha se perdido. Mas na verdade, galera, foi o que aconteceu. Esse é o caso enviado aí para o canal Causos de Cordel.
Um abraço pra vocês aí do Caos de Cordel. Vou dizer um negócio, quando se faz trilha, coisas estranhas É acontecem. verdade, somos fãs de vocês aí do canal do Rui Henrique, Caos de Cordel. Um abraço no coração e quando a noite cai, coisas estranhas acontecem. Causos dos inscritos. Valeu!